Não, tô no Rio. Fala, galera ligada aqui no AVCast, nessa sexta-feira, dia 27 de maio. Nosso papo hoje, ao lado do querido Bismarck. O homem estava em São Paulo. Como é que é? Bismakuru? Como é que é o Bismarck em japonês? Bismarck. O homem estava lá na Liberdade, comendo lá com um hashizinho, comendo um sushi, um sashimi. O nosso papo hoje é papo sério. É papo com xerife. Se falar mal, o cara manda aprender. A gente vai receber hoje aqui grande Wilson Roberto Gotardo, de São Paulo para o mundo, interior de São Paulo. Cidadezinha pequenininha, Santa Bárbara do Oeste, não é tão pequenininha. Santa Bárbara não é tão pequena, não. Não é. Não é, né? Do André Cruz também, não é? É uma cidade que revela muito zagueiro, né? Gosta de revelar um zagueiro. Tudo bem, Gotardo? Prazer revê-lo, cara. Bacana, um tempão que a gente se fala, né? Muito tempo. O Bismarck também, nosso contemporâneo, na verdade, né? Ralamos bastante, né, Bismarck? Santa Bárbara é uma cidade que ela sempre revelou vários jogadores, né? Acho que o mais conhecido hoje, né, na atualidade, é o Tardelli e o Oscar. O Oscar, a gestação toda dele, né, a família toda é de Santa Bárbara. Porém, na maternidade, no Dia da Luz, ele nasceu americano. Então, ele aqui é americanense. Mas a alma toda é de Santa Bárbara, né? E tem também o nadador, campeão olímpico, Cielo, também é de lá. Rapaz, Santa Bárbara é um celeiro, hein? Se eu não me engano, aquele que jogou no Vasco, os dois, tanto Oswaldo como o que foi auxiliar do Gersinho. Então, se eu não me engano, um dos dois também eu acho que é de Santa Bárbara. Oswaldo, sim. Oswaldo, né? Continua morando até hoje. O Gersinho jogou muito tempo. Oswaldo jogava muito. Oswaldo, para quem não, para os jovens que estão vendo, era meia, camisa 8 clássico, camisa baita 8. De um jogador no Grêmio também. Campeão mundial. Campeão do mundo, grande jogador. Com o Renato Gaúcho. E o Gersinho, eu vejo o Gersinho hoje, eu olho assim e falei, rapaz, ele parece o Marcos, goleiro. Sabe a história do Marcos, goleiro, né? Quando estava terminando a carreira, os caras perguntaram para ele, Marcos, o que você vai querer ser quando você parar de jogar futebol? Ele falou, eu quero ser gordo. Né? E o Gersinho é a mesma coisa. O Gersinho tá, rapaz, é que nem o Branco, né? O Branco também tá, né, cara? O Branco deu uma melhorada, que o negócio da Covid deu uma assustada nele. Mas fala aí dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos, Gotardo. O Gersinho está trabalhando no Paraná, né, como assistente de alguém lá. Não foi muito tempo do Vadão, né? E era meia também, né? Era meia. E jogava muito também, cara. Jogava demais. Eu joguei na segundona e o Gersinho era o meia do União Barbarense, onde tudo começou, né? E naquela época eu jogava só de um volante. E eu não tive trabalho de base, eu jogava nas 5 posições atrás. Essa foi minha base. Aprenda jogando, meu filho. Vai à luta, né? O Bismarck, eu quando fiz o convite ao Gotardo, falei a ele que ia falar isso aqui publicamente. Porque eu acho até legal da parte dele, eu acho que do profissional que hoje está, porque não joga mais bola, claro. Ele falou, cara, eu queria falar um pouco de atualidade. Porque a gente sempre que dá uma entrevista, fala muito de história, fala muito do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, das porradas que eu dei no Bismarck. Ali Levei também, levou também. Mais ou menos. A gente vai falar. Tem uma história aqui que... Não, a gente vai contar essa história, mas eu falei para ele, cara, o papo aqui é um papo aberto para a gente conversar sobre bola, e ele tem feito bons trabalhos como treinador, fez os cursos da CBF, é um cara preparado, que eu acho legal a gente ter uma visão para falar como zagueiro... Como treinador, o cara que foi zagueiro, que pode falar bem da zagueirada hoje, que a gente reclama tanto, né? Que é uma geração que está indo embora aí com o Thiago Silva e com outros, a gente vai ter que mudar para o próximo ciclo mundial. Como é que estão esses zagueiros jovens? Enfim, mas a gente vai primeiro conversar sobre história, pode ser? Lógico. Não, a apresentação normal. Eu tenho que falar. Você está vendo aí, tem um monte de camisa aí em cima da mesa dos clubes por onde o Gotardo passou. Só 2 clubes não estão presentes, que são os clubes que, claro, marcaram mais, sem dúvida, Flamengo e Botafogo, porque eram camisas bem poidinhas, né? Aquelas camisas velhinhas, né, Gotardo? Aquela coisa assim de... Não dá para apresentar muito, né? Mas foram camisas as mais representativas da sua carreira esportiva. O Cruzeiro também foi muito forte. O Cruzeiro também não está aí. Rapaz, ele foi campeão também pelo Cruzeiro. Ele foi campeão em tudo, cara. Ele foi campeão no Flamengo, ele foi campeão no Botafogo, indo e vindo, porque ele foi campeão em 89. Campeão pelo Cruzeiro e pelo Libertadores. Libertadores. Foi campeão no São Paulo, também de um torneio, né? Campeão dos campeões, né? Dos campeões de Tóquio. O cara ganhou tudo, cara. 4 clubes na ocasião, né? São Paulo foi campeão desses 4. Legal. Hoje você tem outros clubes, né? Que é o caso do Corinthians, né? Tem o... Quem mais? Eu acho que, se não me engano, era uma Copa que era muito
muito famosa no Japão. E sempre uns clubes de fora para poderem disputar. Esse foi muito... Sawank Bank, eu acho que é o nome da Copa, se eu não me engano. Essa final, o Botafogo fez com o São Paulo lá. Né? O São Paulo ganhou 3-1, né? Eu estava no Botafogo 94. Esse torneio que o Flávio está dizendo foi em 95, foi em Uberlândia. Né? Santos, São Paulo, Grêmio e qual outro que o campeão? Meu Deus do céu. Lá de trás mesmo, né? Santos, São Paulo, Grêmio, qual outro campeão? Isso foi de quando? Flamengo. Flamengo. Flamengo, isso aí. Então, aí depois, hoje nós temos o Internacional, temos mais o Corinthians, né? Esses clubes que já foram campeões aí. Você sai de Santa Bárbara, você vai para o Guarani, não é isso? É o teu caminho ao Guarani de Campinas, né? Eu fiz teste no Guarani, no profissional, né? Com 18 anos, fiz 2 semanas de teste, marcando o time principal, ou seja, marcando aqueles atacantes todos que você já conhece bem, o Careca, que é o mais famoso deles todos, né? Aí tinha o Lúcio Bala, o ponta direita. Teste fácil, né? Um negócio fácil. E um ídolo que eu tinha de garoto, assim, eu nunca tive ídolo, assim, mas eu tinha um carinho especial pelo Jorge Mendonça, né? Porque minha família toda é palmeirense. E meus tios, meu avô, eu cheguei ao estádio com meu avô uma vez, assistir o Palmeiras jogar, né? Então eu fiquei aqui quando eu vi. Para quem não conhece o Jorge Mendonça, era um dos titulares da Copa 78. Isso. Que foi super bem. Jorge Mendonça, que foi incluído hoje, a molecada chamaria de meme, porque em 78 foi o jogador que talvez tenha feito o maior aquecimento para entrar num jogo. Ele ficou quase meia hora aquecendo para entrar numa partida. Agora era outro meio de campo também. Grande jogador, grande jogador. Meio atacante. Numa época que o Palmeiras não era o protagonista que passou a ser mais nos anos 90. O Palmeiras sofreu um pouquinho ali, anos 80, né? Deu uma sofritinha. Tinha o Mendonça, tinha o Jorginho, que era um ponta também, né? Um meia ponta, né? Muito bom jogador também, mas o Palmeiras sofria, cara. Ali naqueles anos 80, o Santos, que era o grande time, né? Com Pita, com João Paulo, os meninos da Vila, Juari. O São Paulo pegou um pouquinho também, mas cresceu a partir dos anos ali em 85, 86, né? Com o Cilinho, com né? Cilinho. Os menudos. Os menudos, com Silas, Miller, Sidney, né? O Corinthians. O Corinthians sofreu. Banco. O Corinthians sofreu muito, o Corinthians foi ser... Márcio Araújo era o volante titular. Era. Mas mas eu quero trazer um pouquinho mais para o nosso lado aqui, mais para a próxima. Você sai do Guarani, e aí você acho que você joga no Náutico também, não é? Você tem uma passagem no Náutico, né? Na época tinha o contrato, terminava, mas porém o passe ficava preso. O passe são os direitos federativos no dia de hoje, né? E aí eu fui emprestado para o Náutico para disputar um restinho no Brasileiro, na virada do ano. Esse ano o campeonato começou em 86, né, um atraso no calendário, e findou no início de 87. E em 87 eu voltei ao Guarani, 3 meses de contrato no Náutico. Voltei, retornei ao Guarani e o Botafogo demonstrou interesse. Porque eu fiz um jogo no Maracanã aqui, Guarani, em 85, eu joguei muito bem. Né? E aí ficou essa imagem. Contra o Botafogo? Desculpa, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. E ficou essa imagem, né? E alguns cronistas aí, inclusive o Valdir Luiz, você conhece bem. Grande Pato Rouco. Ele falou desse jogo. E ele lá, num dia, o senhor Emil Pinheiro falou assim: estou em dúvida em trazer um zagueiro. Tem o Gotardo do Guarani e o Vavá do Curitiba. Aí o Valdir falou assim: pô, mas esse moleque jogou muito bem aqui, esse jogo, tal, traz ele. E foi assim que eu vim pra cá. Legal. Eu não tinha empresário, não tinha nada, né? Por sorte, ainda estava lá sem contrato, sem nada. O seu Emil foi e comprou, pagou lá. O Botafogo comprou, pagou $70 mil, $80 mil, né? Foi assim a minha chegada aqui no clube. Agora, eu imagino, Bismarck, como é que não. Você estava começando no Vasco, praticamente, né? Ali, 86, 87. Como é que não deveria ser para o Gotardo vir para o Botafogo? Estrutura que o Botafogo tinha. Bancado por um banqueiro do jogo do bicho, a gente não pode dizer aqui outra coisa, apesar de ter sido uma figura folclórica. Devem ter, você principalmente, apesar da grande oportunidade, deve ter comido um pão bem durinho. Não comeu não, Gotardo? Não, o Botafogo não tinha nada, na verdade. Tinha um campo, o Marechal Hermes, não tinha mais nada. Um vestiário. Bancada de madeira. Já estava condenada, né? Eu cheguei a jogar contra o Botafogo lá, Guarani e Botafogo. O alemão ainda jogava no Botafogo, né? Foi o ano de 85, 84, uma coisa assim, né? E aí
chegando ali, eu falei, não, mas a minha situação no Guarani era caótica, eu não tinha contrato, eu não tinha investimento, não tinha salário, não tinha nada. Eu não tinha dinheiro para nada. E quando o Botafogo me contratou, eu cheguei felizão aqui, pô. Cheguei com um contrato, comecei a respirar melhor, independente da estrutura, porque o Guarani tinha tudo, né? O Guarani tinha aquele vestiário montado, aquela sala de musculação, onde chamava-se gladiador, aquele aparelho gladiador, né? Pista de treinamento, tinha tudo, né? E treinava também num parque muito bonito chamado Taquaral, que na época se usava muitas corridas de longa distância. E aí eu cheguei aqui felizão, vim morar na Barra, que ainda tinha muito mato nessa região aqui da Barra, né? E a gente tinha ideia o quê? Zona Sul, mas, pô, Zona Sul, para quem trabalhava em Marechal Hermes, o ideal era morar aqui na Barra, né? E não tinha ali amarelo, não tinha nada disso, né? Era chão, né, cara? Era o velho Catonho. Amigo. Pegava ali Jacarepaguá, Catonho, ali, descia ali em Sulacap. Curicica, Sulacap. E Sulacap, aí tinha outro bairro colado ali, Valqueire e Marechal, né? Era essa... E foi exatamente quente pra burra, né? Caramba. Porra, quente pra burra. Mas como é que era o convívio com o Emil? Essa curiosidade de saber como é que era o Emil Pinheiro no dia a dia, porque a gente tinha a imagem do Castor, que também era outro banqueiro do Jogo do Bicho, que à época também o Bangu foi protagonista, mas que era aquele cara mais da dureza, do folclore, do tiro na trave para acordar o Perivaldo, né? Aquelas coisas. Como é que era o Emil? Era um banqueiro do bicho mais low profile, assim, mais leve? Como é que era? Suave, bem tranquilo. Ele gostava de contar as histórias, né? Muita história. Falava a história do Exército, da história que ele teve os pés e as mãos congelados no inverno, quando ele estava lá na batalha. Aí conta as histórias de que ele também trabalhou em circo. Era muita história, assim, infindável, meu. E a gente estava sempre ali junto dele, né? E todo mundo se aproximava dele. Ele ajudou muita gente. Ele chegou a pagar a faculdade para alguns jogadores na época, saindo da base, né? Chegou a ajudar algum atleta a comprar, jogador da base, tá? Não estou falando quem contratou, não, hein? Porque às vezes a história comete algumas injustiças, né? As pessoas não contam toda a verdade, conta sempre do meio para frente, e isso é um engano, né? Chegou a pagar parte de carros para alguns atletas também, né? Para todo mundo. Ele não fazia diferença. É lógico que ele tinha também um feeling comercial. Ele queria fazer dinheiro, tanto para ele como tinha um retorno de 25% para o Botafogo. E aí você também tem que deixar um pouco a emoção de lado. Mas ele no dia a dia era muito legal. O presidente quem era, Gotardo, do Botafogo? Não era o Montenegro ainda, né? Não, era um grandão. Era o Boré? Charles Boré, não? Puxa, quem viu? Mauro Ney, não. Não, Mauro Ney veio depois. Era um senhor grisalho, assim, bem grandão, assim, alto, forte mesmo. Mas que não apitava nada, né? Se você não fala nada, eu ia achar que Emil era o presidente. Exatamente, porque não apitava nada. Como é que era essa relação, assim, de... Porque a gente tá vendo hoje o futebol com o negócio de SAF entrando, você vai ter um gestor, um cabeça, que é um cara que vem de fora, e o clube vai ter lá o seu representante. Isso aí é meio sociedade anônima, entre aspas, porque você tinha um dono do futebol, que era o Emil Pinheiro, que bancava, e o clube, você disse aí, recebia 25%. Essa relação era legal ou ele não dava muita bola para o pessoal do clube, não? Não, ele dava sim, só que não tinha nada, né? Tinha a base do Botafogo, tinha acabado de ser, os juniores na época, juvenil, tricampeão estadual, né? Até o William, que foi um dos destaques, foi jogar no Benfica. Eu não lembro de todo mundo, né? Era um meia. Vários jogadores depois chegaram a jogar no profissional, mas saíram. Luizinho, eu acho que é dessa Luizinho, época. Porque do teu time campeão de 89, da base, só tem o Luizinho. Só o Luizinho. Mas ele fez parte desse grupo aí. E o Emil, ele passou a trazer mais atletas, assim, para dar uma encorpada no time, né? Porque tinha um pessoal dos anos... no início dos anos 80... tinha o Mendonça, Demi Fonseca, o Eloy passou Gaúcho. Um pouco antes, o Gaúcho, né? Não vou lembrar de todo mundo, assim. Eu acho que até o Abel. O Abel acho que foi antes, né? Tinha o Alemão, que depois o Alemão chegou na teve aquele zagueiro da Portuguesa, o Leís, que jogou no Botafogo também. Perivaldo. Não, Perivaldo já... Perivaldo foi um pouquinho 70, antes. 80, mas chegou a pegar. Na verdade, Josimar era meia, não era lateral. Por isso que eu consegui apoiar bem, muito forte, muito cavalo o Josi, né? O Luiz Carlos, goleiro, né? Depois já chegou o Jorge Lourenço também. Que praticamente o time todo.
né? Todo mundo. Trocou praticamente todo mundo, né? Ele trouxe muita gente, trouxe o Carlos Magno do Goiás, né? Era o meia que tinha uma perna, que a gente fala perna. Trouxe os dois, o Carlos e o Carlos Alberto Santos, né? O Santos também veio de lá, o volante, né? Aliás, seu Emil tinha adoração. Aliás, o futebol do Rio tinha adoração pro jogador do Goiás, porque eu me lembro que tinha o outro meia do Goiás, o Luvanor, que volta e meia o Flamengo também queria, acabou trazendo o Túlio, enfim, né? O futebol de Goiás sempre deu muito jogador, né? Agora pode falar, porque já passou, já prescreveu. Era dinheiro na mão? Como é que é o esquema lá? Não tinha recibo, não tinha nada, Gotardo? Como é que era isso? A situação era particular, não ficava assim todo mundo em torno dele. Você dá minha parte aí, seu Emil. Não era assim, não. Era que entrava na sala, tinha um monte de dinheiro em cima da mesa, como é que é isso? Não era bem assim, não. Mas tinha, assim, um bicho que ele pagava do bolso dele, porque os salários estavam atrasados, né? Então aquilo sustentava o dia a dia, o mês de cada um. Era assim, era generoso. Por circunstâncias, era generoso. Talvez o dia de hoje seja um valor irrisório, né? E quando você tinha a renovação de contrato, tinha as luvas. Né? Não era muita coisa, mas eles soltavam um chequinho. Eles botavam o cheque assim, em cima da mesa, eu lembro até hoje. Ele ia preenchendo, uma folhinha para cada um, assim. Tá aqui, meu filho. Tem uma curiosidade de saber o cheque é de quem? O cheque era dele? Era dele? Ele assinava, ele assinava. Muito patrimônio, né? Tinha muita receita aí dos seus imóveis, dos seus negócios. Não vou dizer tudo que tinha, que não era da minha área, né? Mas ele pagou muita gente, sim, seja com carro, com valores, mesmo dinheiro em espécie, o cheque, né? E essa parte nem estava na contabilidade com o Botafogo, era dele mesmo, ele dava. Porque o Botafogo não tinha condições de renovar contrato de ninguém. Tinha muito dinheiro, né, Gotardo? Muito, né? E era muito botafoguense. Né? Muito. Agora, o Botafogo, a partir do Emil, que voltou a aparecer. Pô, eu me lembro, a Rádio Globo, uma época, ela começou a fazer até uma brincadeira de eleger o pior jogador em campo e ia para a pensão da Cremilda. Eu lembro. Porque foi uma situação de um jogo do Botafogo nos anos 80, que o Botafogo perdeu de 6 para o Flamengo, e os jogadores foram se concentrar na pensão da dona Cremilda, porque o Botafogo não tinha dinheiro e ia comer na dona Cremilda, e a dona Cremilda reclamou que o Botafogo não pagou as quentinhas, e aquilo ali virou um meme, como se fosse assim, tá morto, tá tudo morto, o time Botafogo não existe, não tem grana, e aquilo acabou sendo fundamental para se criar esse meme de um time que não tem dinheiro, que não tem grana nenhuma. Então, cara, é difícil, né? Complicado, né? E o melhor ia para a suíte lá num hotel. A suíte Champion, né? Lá na Avenida Brasil, que nem chegava. A gente ganhava, assim, depois eu te entrego. Não... Ficava nas mãos dos seus colegas, né? Tá entregando os caras, né? Várias vezes. Não, eu vou te dar amanhã, tá? Não sei o quê, não tá comigo, não. Mas chegava nada, eles que usavam. Pilantragem, bom saber disso, hein, cara? Bom saber disso. Ô, Gotardo, mas o seu Emil, por exemplo, vocês sabiam, assim, do que ele fazia nos bastidores? Porque ele continuava lá, né? Tomando conta do negócio dele. Vocês tinham alguma informação do negócio dele, não? Do negócio pessoal dele? Isso. Não acompanhava, não. É lógico que criou-se um laço. Nem queria saber, né, Gotardo? Um laço de família, lógico, acabei conhecendo toda a família dele, todo mundo teve essa oportunidade, né, de levar os netos também, ele levava os netos nos jogos, nos treinos, né, eram pequenininhos e tal, e aí você acaba conhecendo todo mundo, né, o cunhado dele, o Dinho, Nildo, né, que ele acompanhava todo esse sistema aí de organização da chegada dos atletas, acomodava, buscava o apartamento ideal para cada um, né, ajudava na compra do carro. Então tinha uma assessoria que era fora do padrão na época desse pessoal. Mas isso, o Emil entrou vinha dele. Saiu quando? Eu acho que ele saiu depois de 93, acredito, que depois que perdeu a final do Brasileiro 92 para o Flamengo, aí parece que ele fechou uma parceria com o América, se desgostou, algumas coisas aconteceram, e saiu, foi para o América, levou o que tinha de atletas e depois se desligou. Aí nunca mais vi saber que ele trabalha com esporte, com futebol. Ele perdeu um filho, né? E que aquilo ali parece que deu também uma desnorteada. Ele, é claro, normal, ele perdeu o filho e ficou muito, muito fora da bola. Isso também ajudou, né? Ele perdeu o filho antes.
Foi, acho que o início da década de 80. Ele ficou meio... Mas ele sempre carregou isso, né? Não, nunca esqueceu. Ele chorava, ele se lamentava muito. Ele falou para mim que ele andava à busca da morte. Ele queria onde a morte estivesse. Ele provocava a morte, mas a morte não queria ele. Ele falou que chegou várias vezes aí ao banco, sair com um calhamaço de dinheiro assim. Ele disse para mim, tá? E colocou assim em cima do carro, esperando algum bandido vir confrontá-lo, né? Aqui na Barra da Tijuca. Que assim, loucura. Ele disse para mim, eu falei, pô, ele falou, não, eu tava lá, disposto, eu tinha minha arma e tava esperando chegar alguém para tentar pegar o meu pacotinho de dinheiro lá, para trocar tiro com ele. Quer dizer, ele estava tão desgostoso, tão chateado, assim, tão depressivo, né, que ele chegou nesse ponto, né? E acredito que o futebol veio dar assim uma sobrevida para ele, né? Ele encontrou num atleta que veio de Goiás, que é o Carlos Magno, assim, o segundo filho dele. Você falou que parecia muito, né? Muito parecido, né? O seu Emílio, ele tinha uma menina, né? Tinha uma casada, né? Enfim. E tinha o garoto também, né? Mas muito parecido, fisicamente muito parecido. Então aquilo impactou ele, sabe? Então ele gostou muito do Carlos Magno e deu uma sobrevida para ele, tá? Aí viver diferente, na verdade, né? Porque ele nunca esqueceu a morte do filho, né? Que foi um acidente aéreo. Gotardo, o Maurício empurrou o Leonardo naquela final, 89? Você estava de trás, você deve ter visto, pô. Não, assim, o Maurício ele tomou consciência da importância do gol depois de alguns anos, né? No momento ele não achou que era tão importante. Hoje ele até vive bem disso aí, né? Aquela história que ele conta que o Spinoza falou para ele que ele tinha sonhado que ele ia fazer o gol. Aquilo foi invenção dele, e depois de muitos anos o cara acaba criando. Você sabe que cria. Muitas histórias são inventadas. Essa aí o Spinoza disse para ele mesmo. Mas o Spinoza não sonhou nada, pô. O Spinoza foi bem mais além. O Spinoza era um gênio, né, cara? Um cara que tinha um vestiário todo com ele, né? Ele disse que é um cara bom pra gente trazer aqui. Já faleceu o Spinoza. Não. Maurício. Tá. Pensei que você estivesse falando do Spinoza. Eu gostaria muito. Aliás, Spinoza, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Globo, cara. Não, porque essa história do Maurício me marcou, porque ele disse que não estava se sentindo bem, que ele tinha tido febre. Eu vi a entrevista dele. Ele falou que tinha tido febre, não estava bem, e que no primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo, ele falou para o Spinoza, pode me tirar. O Spinoza, não, você vai fazer o gol. Aí falou que Spinoza tinha sonhado. Spinoza disse isso aí, contou essa história para ele. Ele motivou, na verdade. Mas se deixar o Maurício hoje, ele vai contar assim, o Spinoza disse para mim, você vai fazer o gol empurrando o Leonardo. Eu falei pro Maurício para ele não entender que aquilo foi um empurrão. Eu falei, Maurício, eu expliquei para ele, aquilo ali é um toque de referência, pô. É como no basquete, você toca no sujeito, no adversário, para sentir onde é que tá. Né? Ele falou, pô, na verdade não foi um empurrão, mas foi um toque. Porque o Renato tava no alto. Então, qualquer toque. Hoje certamente seria falta. Qual é a lembrança que você tem? Certamente. Aquela campanha contra o Vasco, acho que não, mas contra qualquer um. Eu lhe digo, aquela campanha do Botafogo em 89, eu acompanhei muito de perto. Foi uma campanha assim. Alguns jogadores foram. O Paulinho Criciúma fez um campeonato, sensacional, espetacular. O time do Botafogo era muito bom. Era um time competitivo. Não era um time assim, virtuoso, mas era um time. Você tinha um Josimar na lateral direita, que era um avião. Você tinha o Vitor, Galvão, Roberto Santos, mas o Galvão e Gotardo. Luizinho, Paulinho Criciúma, Maurício e Gustavo. E o Gustavo. Entrava o Mazolinha eventualmente. Era um time competitivo, né? Um time. 3 volantes com origem de meias, né? Exato. O Luizinho nunca foi volante 1. O número 1, né? O Vitor também não. E o Carlos Alberto Santos, ele era um meia no Goiás. Todos eles foram adaptados, então faziam um rodízio. Aí o Paulinho Criciúma, que era um meia atacante, se transformou num atacante, ou seja, o número 9, que não ficava na área, assim, né? Saía para o jogo. Um atacante mesmo que tinha agressivo, né? Era o Maurício pela direita, e o Jefferson era um quarto homem, um catarinense que fazia o quarto homem pela esquerda, sendo destro, né? E esse time, assim, entrava o Gustavo, que foi da base, que é de Angra. Ponte esquerda, bom. Forte, depois jogou no Benfica também. Então era esse time, assim, e todo mundo marcava muito forte. Você vê engraçado, né? A gente discute Ricardo muito... Cruz no gol. Ricardo Cruz, Josimar, Gotardo, Mauro Galvão e Marquinhos. Carlos Alberto Santos, Vitor, Luizinho, Paulinho Criciúma, Maurício e Gustavo. Era o time que eventualmente jogava do Botafogo. Agora você vê como é que é engraçado. A gente discute futebol de hoje em dia, que tem que ter
jogador assim, você viu o Liverpool, por exemplo, que joga, e eu falo sempre do Liverpool, que é o time que eu gosto de ver jogar. Com o Henderson, quando tinha o Wijnaldum e Fabinho, 3 volantes, teoricamente. O Firmino vindo fazer a junção, e você tem Mané e Salah. Espelhando, não é o time do Botafogo de 89? É a mesma coisa, gente. 3 volantes que jogavam futebol, o Paulinho Criciúma que saía, e 2 pontas agudos. Claro, o Maurício fazia mais gols do que o Gustavo, mas também era... Então, não mudou muito assim, não. As pessoas acham que o futebol mudou, mas concepção não muda, né, Gotardo? A ideia de jogo, função, sempre foi o primordial para o jogador, né? A imprensa batia muito nisso aí, dizia que não podia ter cabeça de área, tinha que acabar com essa função, né? O Bismarck acho que deve ter jogado com Dunga. O Dunga jogou no Vasco. Sim, né? sim. E olha onde ele chegou, da forma que ele jogava, né? E fez uma Copa do Mundo 98, acho que foi a melhor fase dele, melhor do que 94. Jogou até mais bola em 98. Então a imprensa tinha essa cisma de achar que todo time que jogava com jogadores defensivos não tinha qualidade para jogar, ou seja, ter a qualidade ofensiva. Tinha. Tanto é que o Dunga ficou conhecido, coitado, de forma pejorativa, como era Dunga. Não, que é um absurdo, né, Em 94, foi isso em 90. Em 94 ele ganhou a Copa, demonstrando que ele não era butinudo, coisa nenhuma. E pelo contrário, é muito bom jogador. Ele foi mais técnico ainda em 98. Verdade. Que tinha César Sampaio, ele, não sei se tinha mais o outro, não sei quem jogou mais, mas ele jogou bem tecnicamente, o Dunga. O Dunga jogou 6 meses no Vasco, era um primor. Sim. Era bonito ver o Dunga. Em 87, isso, gente. Ele era o turno do campeonato. O primeiro, ele jogou um turno só. E jogou muita bola. Qualquer torcedor do Vasco tem saudade do Dunga. Mesmo ele tendo jogado tão pouco. E ele jogou em alto nível na Europa também, jogou na Fiorentina, enfim. Jogador... Jogou na Alemanha. Extraordinário, um jogador fora de série. Agora, qual é a imagem que você tem daquele jogo de 89? De tão emblemático, 21 anos depois, um título, um adversário poderosíssimo. Eu me lembro do lance do gol, que foi a falta que o Zico tinha na entrada da área para fazer o gol, ele é substituído. E na sequência, o Botafogo... Aquela falta do Zico... Ele bateu. A bola bateu, vai para fora, ele é substituído pelo Alcindo. E na sequência, aquela bola do Zico ali deu uma tremida, Gotardo. Vamos perder o campeonato agora aqui, porque, porra, o Zico na entrada da área era meio gol, né? Ele estava saindo e ele voltou. Exatamente. Sim. Sentiu a panturrilha e voltou. Então, fizemos a barreira andava um pouquinho, né? Naquela época andava, hoje eu nem sei se eles reparam nisso muito. E aí fazia o salto, a gente tentava tirar essa bola no canto oposto do goleiro e torcer para ele errar o canto do goleiro, né? Porque ele quantos gols ele fez no canto do goleiro, né? Se o goleiro não perde a visão da bola, ele fica indeciso, sai antes, sai não, espera a batida e tal. E a bola passou perto do canto do goleiro, o canto esquerdo do Ricardo Cruz, né? Aí foi um alívio. Mas ali vocês sentiram que era o momento de ganhar o título? Porque era o lance do maior jogador, talvez, em campo. Porque o empate ali não ia para ninguém. Tinha mais um jogo. Aí o cara não faz o gol e sai. Deu aquele recado dentro de campo, galera, é agora, vamos ganhar dos caras? Foi isso? É porque o Quintanilha, Luizinho, marcou pressão o Zico o tempo todo, né? Tanto é que tem uma foto, uma charge. O Luizinho vai vir aqui. O Luizinho era chato para marcar. Gente boa, pô, parceiro. Não, para marcar, pô, o Luiz é um... Eu sei disso, pô, tô de sacanagem. Mas, porra, para marcar, ele me marcava também. Eu sei. Eu e ele, a gente saía no pau quando ele jogava pelo Botafogo. Ô, Bismarck, mas aí, quando o Lizinho ele marcava forte. Sim, às vezes ele era muito viril. Pontapé, mas ele chegava firme. Aí o que acontecia? Ele chegava firme, ele vinha se esconder atrás de mim depois. Aí os caras vinham brigar com ele. Eu falei, não, o que foi? Deixa ele, cara, ele tá jogando bola, pô. Mas várias vezes, né? Os amistosos, os torneios. É bom saber disso quando ele veio aqui, né? Tu fica escondendo atrás do grandão, seu baixinho. Ele escondia atrás de mim, aí eu tinha que botar a mão nos caras. Não, deixa o moleque jogar bola, tá jogando bola normal, pô, isso é coisa do jogo e tal. Talvez ele não se lembre disso, mas isso aconteceu muitas vezes, né? Né? Ele devia crescer por trás de você. Né? O que é? Mas você tipo frente, aquele galinho, né? Porra, qual é, irmão? Baixinho, enquanto que ele de vez em quando. Ô, Gotardo, você fez dupla de zaga com grandes jogadores, mas o Mauro Galvão foi o seu maior companheiro. Eu faço essa pergunta porque eu me lembro o Romário falando do Bebeto como melhor companheiro, mas zaga também tem isso. Galvão foi o teu equilíbrio
como jogador? O Galvão foi um dos. Né? Eu não posso ser injusto com os caras com quem eu joguei. Eu joguei com o Júlio César no Guarani. O Negão depois foi ídolo na Juve e ídolo no Borussia, né? Joguei, assim, meu último ano forte, de muita qualidade, foi em 98, com o Marcelo de Jean, no Cruzeiro. Sim. Foi um parceiraço também, assim, que eu até falei para ele assim, vou sugar um pouco da sua energia, né? Porque o passar dos anos você perde algumas coisas, né? E ele deu, assim, um feedback, um respaldo muito forte para mim também. O Ricardo Rocha também. Joguei com bons zagueiros que não tinha expressão. Baiano, você jogou também. Baiano. Rogério. Baiano começando, o Rogério. Eles não tinham, assim, muita expressão, mas zagueiros firmes que não escolhiam bola para ir. Né? Mas o Mauro Galvão era muito craque, né, Gotardo? Porque eu acho que o Mauro Galvão é a antítese do futebol, porque o cara é magro, mirradinho. Até hoje, magro. Exatamente, você olha pro cara assim e fala, esse cara não foi jogador de futebol, né? Uma batia dura. Isso que eu queria entender. Vocês tinham confiança nele, assim, do tipo, esse magrinho aí, cara, pô, como é que vai jogar bola, não? Não, os carrinhos do Mauro eram os carrinhos fortíssimos, ele entrava bem, uma base sólida nos carrinhos. Naquela época, os carrinhos eram permitidos, né? Sim. Hoje, o carrinho por trás sempre foi desleal. Sim. Isso eu acho criminoso. Você dá um carrinho por trás, senta no tornozelo, torce o ligamento cruzado, rompe o ligamento cruzado do atleta e tudo. Isso é desleal, e sempre foi, né? Mas o carrinho na época não era assim faltoso como é hoje, né? É exagero de força, exagero não sei do que. Então muita coisa acontece nos dias de hoje, né? Matando até porque o carrinho é um recurso técnico. Um carrinho bem feito, a jogada fica linda. Você roubou a bola, sai jogando. Ou você interceptou um passe, que é um passe de gol, é um carrinho. E para se dar um carrinho técnico, você tem que ter o domínio do movimento, né? Não é um maluco, um cara despreparado que dá um carrinho e anulou a jogada. Não, tem que ter conhecimento do movimento, fazer a leitura da jogada. Falando desse negócio de carrinho, eu lembrei de uma do Júnior Baiano, que ele dá... Baiano é brabo. Contra o Fluminense, ele dá no Renato, que era do América, que estava no Fluminense, ele dá, aí o juiz dá amarelo a ele. 1 minuto depois, o mesmo Renato pega a bola, ele dá de novo e o juiz expulsa ele. Um carrinho desse que ele adorava dar. Você hoje, como treinador, você treina carrinho? O treinador tem essa concepção para os zagueiros de indicar... Porque eu acho que o carrinho ele é válido, faz parte do jogo, mas é claro que... Um dos caras que mais dava carrinho na vida é Ricardo Rocha. E tirava também muito bem. Carrinhos limpos. Né? Técnicos, né? Com recurso. Você ensina os seus zagueiros hoje a dar carrinho? Não dá para ensinar isso aí, não. Isso vem do jogador. Existem treinos para isso, né? Você pode colocar assim, aqueles golzinhos assim, né? Distante um do outro, né? 4, 5 metros, assim, e força o passe como se fosse um passe para um chute a gol, um passe de assistência, obriga o seu zagueiro a fazer um movimento rápido e interceptar com o carrinho. Né? Ou chega antes para roubar essa bola, né? Ou seja, anular o passe, ou se não alcançar tem que dar o carrinho, você pode coordenar esse movimento para ele fazer, né? Mas isso é dele, é de cada um. Tem que ter o time certo da jogada. É o time de cada um. Não tem jeito. Bom, aí você sai do Botafogo e vai para o Flamengo. Muda, assim, de quem você venceu para o outro lado. E como um grande vitorioso que você sempre foi na carreira... Em 91 já ganhando. Já ganha, já é campeão e... Campeão carioca. E aí em 92 pega o nosso Vasco, né? E ganha do Vasco, com um time extraordinário, porque o Vasco tinha um timaço, era o melhor time da primeira fase, somando tudo, mas na hora do vamos ver, aquele time ganhou. Por que o Flamengo foi campeão brasileiro naquele ano, Gotardo? O Vasco 92 foi campeão estadual, se eu não me engano. Foi, né? Foi. Sem o Maracanã. Sem o Maracanã. O brasileiro era antes. Era no primeiro semestre. Isso. Então, mas como é que foi aquele time, aquela montagem daquele time do Flamengo, que também foi aos poucos, né? Porque era uma montagem com jogadores jovens, era o Piá, o Nélio, molecada da base, e acabou dando com o Carlinhos do Goiás, o Carlinhos. Acho que o Carlinhos foi o grande responsável pela montagem daquele time, né? O Carlinhos era o bombeiro, né? Ele assumia quando saía um treinador. E na época saiu quem? Foi o Luxemburgo, né? Ele chegou e falou: pô, aqui não tem bola para treinar. Aí o seu Jorge Elau chegou com um saco de bola no dia seguinte lá e jogou no campo. Tava nessa entrevista, foi lá em Itaperuna. Né? Lá em Itaperuna ele reclamou. Pô, não tem nem bola para treinar. Imagina, o Flamengo em 92 não tinha bola para treinar, meu. Porra. Assim, tinha outras coisas boas, né? Mas eu não lembro exatamente se não tinha bola. Devia ter, sim, mas não tão boas, né? Em 87 o Carlinhos também assumiu.
Foi. Com o campeonato andando. Copa União, né? Verdade. Violino, o cara adorava o Carlinhos. Tinha vestiário, né? O cara bem Ele tava jogando polido. cartinha dele lá na Gávea, eu falava, vai lá pro vestiário, vai tomar conta do time. E o chopinho do lado, né? O chopinho, né? O chopinho do lado. Olha, aí esse time que saiu da base do Flamengo, né? O Bismarck conhece bem, aquele time ganhou quase tudo, ou ganhou tudo na base, né? Com o Toninho Barroso e com o Ernesto Guedes, que fizeram parte dessa construção. Ernesto Paulo. Ernesto Paulo, isso. Fabinho, Nélio, Marquinhos, Piá, Luiz Antônio, Paulo, Nunes, Djalma, enfim, esse pessoal Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Rogério, geração toda. Chegaram com tudo, né? Chegaram e falaram, esses caras vão tomar conta lá em cima. E, na verdade, eles tomaram conta. Porém, tinha que ter mais um suporte do pessoal rodado, né? Eu cheguei, o Júnior já estava, o Gilmar chegou também. O Idemar chegou também. Já tinha o Zinho já rodando ali, já tinha sido campeão em 87. E o time foi crescendo na competição. E eu costumo dizer que o Carnaval... para os times no Rio, naquela época, era bem nocivo, né? Em especial o Flamengo. Né? Aí os caras falaram assim, deixa passar o Carnaval, que esse time vai jogar mais. E foi o que aconteceu. Nós tivemos, acho que umas 3, 4 derrotas ali durante o... Deixa passar o Carnaval, que esse time vai jogar melhor. Sensacional. Essa é ótima. Essa vai ser uma das chamadas. Né? Com certeza. Deixa passar o Carnaval. E aconteceu, pô. Aí viu os números, né? E o time foi crescendo, se recuperou... dessa intertemporada no Carnaval e foi bem, e classificou, lógico, em 8º, né? E na época era um mata-mata. Cresceu bem, jogou fora. Dois grupos de 4. Mas era duro controlar essa molecada lá dentro? Porque eu vejo até hoje, por exemplo, o Paulo Nunes, comentarista do Sport TV, brinca com o Júnior no ar. Isso me ajudou muito, puxou muito minha orelha. Vocês tinham segurar muito a onda dessa molecada, porque eu conheço alguns de perto, Luiz Antônio, Djalminha, nunca foram fáceis, sempre foram difíceis. Como é que era esse dia a dia? Bom, não, eles tinham assim, o hormônio pra caramba saindo ali por tudo quanto é lado, né? Mas eles sabiam ouvir, o ambiente era bom, era leve, eles eram malandros também, não tinha bobo não ali. O Paulo Nunes que chegou de Goiás, chegou mais fresquinho, assim, mais novinho, né? Esse ainda estava meio deslumbrado com algumas coisas, e ele estava muito apaixonado por uma goiana, né? E ele queria ir embora, porque ela morava lá, eles estavam brigados. Eu chamei, não, vem cá, que eu vou te contar uma história. E contei a história para ele, dizendo que aquilo ali ia passar, pô, que ele tinha que continuar ali, que futebol era uma oportunidade maravilhosa na vida dele, né? Para seguir, para ajudar a família, para ser vencedor, né? E aí aquilo acalmou um pouco, até que depois ele casou com a menina, né? Ele separou hoje, né? Mas casou, viveu bem, fez filho com ela e tudo mais. Mas no momento assim faltou lucidez, faltou alguém para chegar e falar. Eu fui esse cara. Talvez uma das histórias do Paulo, né? O Júnior fez outra, eu fiz uma, né? E eu sempre estava à disposição com esse povo todo, né? E outra questão também, que tinha 4 meses de salário atrasado. Ou seja, a gente tinha que segurar a onda. E essa molecada ganhava pouco também. Todo mundo tinha dificuldades, né? Então a preferência era para que o clube pagasse o pessoal que ganhava menos. Aí você vê que o Flamengo fez um pilar de um goleiro experiente, Sim. Um zagueiro, um volante e um atacante, porque o Gaúcho também. E tinha o Júnior, né? E o Júnior que comandava. O Gaúcho sensacional. O Gaúcho era o pai desses moleques também. O Gaúcho levava para... Que era uma pessoa formidável. Eu tinha outra imagem do Gaúcho. Um dia eu conheci em Búzios e como eu era uma pessoa boa. Eu adorava o Gaúcho. Muito bacana. Sujeito que faz muita falta, infelizmente nos deixou tão cedo, né, cara? O Gaúcho. E além de ter sido, muita gente dizia que ele era meio caneleiro, mas fazia gol, cara. Fazia muito gol. Muito. Eu me lembro uma competição do Flamengo em 91, que o Flamengo foi jogar contra o Boca, na Argentina, que o Flamengo foi eliminado da Libertadores em 91 pelo Boca. O Boca que tinha Batistuta, La Torre, era um timaço. E o jogo em Buenos Aires, o Flamengo ganhou no Rio, 2-1. Se eu não me engano, 2-1. O Gaúcho fez um gol. E em Buenos Aires foi 3-0. Mas também o Atro... Foi. 2 minutos de jogo, né? Foi. Foi você que fez o pênalti? Foi o Adilson, zagueiro, veio do São Paulo. E ali o Boca contratou. Na verdade, foi o Boca ou foi o New Old Boys, eu acho, que contratou o Gaúcho para fazer a final contra o Boca. Porque ele tinha ido tão bem. Eu acho que ele jogou
Só os 2 jogos da final. Foi só contratado para fazer a final, porque ele foi um cara que chamou muita atenção. Naquela época ele acabou indo jogar na Argentina, passou muito rapidinho. Não, eles vieram aqui na Gávea buscar o Gaúcho, resolveu o contrato, rescindiu o contrato com o clube e tal, e chamaram o Gaúcho, vem para cá para conversar. Ele estava jogando futebol. Ele chegou cheio de areia. Chega lá cheio de areia. O que é isso? Não, eu já jogar lá na Argentina. Lá. Eu acho que era o Boca. Era o Boca, eu acho que era a final contra o New Old Boys, e aí ele foi pro Boca. Jogos, porque os próprios zagueiros do Boca falavam, pô, esse cara nos perturba, né? O jogo aéreo, o cotovelo. As faltas eram diferentes naquela época, eram mais fortes do que hoje, né? E para o cara jogar contra back argentino, cara, devia ser muito forte, né? Tem muita malandragem. Você chegou a jogar contra o Gaúcho? Cheguei a jogar. Sofreu, né? Porque ele era... O time de bola era forte, né? O malandro, assim, não pipocava, não. Era firme, né? Ele tinha um tempo de bola fantástico. Ele subia um pouquinho antes do zagueiro. E o zagueiro dava até um up nele, né? Para que pudesse subir um pouco mais, né? E sempre muito preocupante nesse jogo aéreo, né? Agora, assim, ele fazia a parede. Não era um driblador, não era um cara que ia incomodar na velocidade, mas fazia uma parede bem feita, o jogo aéreo dele era muito forte. Mas eu me lembro que naquele ano, acho que foi naquele ano, que o Botafogo tinha um centroavante também, que era o Chicão, que também era pesado, né, cara? Ficou conhecida a música do Chicão. Chicão, por conta dessa rivalidade. E aí você sai do Flamengo, enfim, super campeão, vencedor, vai para Portugal, né? Você joga pouco tempo. Aliás, eu queria te fazer essas 2 perguntas. Mostra até essa camisa da seleção aí, Gotardo, por favor, essa aí da seleção. Foi 91. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que você é um cara injustiçado em seleção, sabia? E até em Europa, porque você jogou muito pouco em seleção. Você jogou o quê? 1 ano, 2 anos em seleção? Não, um torneio e uma Copa América. Mas era o quê? A concorrência? Copa América com o Falcão. Falcão, né? A concorrência era muito forte, tinha muito zagueiro fera e por isso que era difícil. Muito zagueiro bom. E a Europa também, por que você só jogou em Portugal, jogou no Marítimo, não jogou num clube de destaque? O que houve? Falta de empresário? Falta de alguém para te ajudar? Não, era da época. Para jogar na Europa, você tinha que jogar na seleção brasileira. Dificilmente um jogador sair do clube, normalmente, de um clube, para ir para a Europa. Difícil, meu. Tinha que ter um carimbo da CBF. Né? E eu tinha esse carimbo com 29 anos, né? Foi o ano de 91, 28 anos, né? E isso é mais difícil. Aí eles achavam, o jogador com 26 anos, se já não tinha jogado na seleção, 25 anos, era considerado velho. Isso dito por um empresário italiano, falou para mim na ocasião. Você já tá velho, eu tinha 26 anos. Que velho, cara. 26 anos, não, tá velho para ir para a Europa. Que na Europa se resumia aqui em Itália. Só se falava Itália, ninguém falava Espanha, França. Portugal, muito pouco, né? Praticamente nada, né? O Inglaterra, então, não existia, né? Enfim, e aí o tempo foi passando, né? Eu fui para Portugal com 30 anos. Eu fui porque o Edinho, o treinador, que foi o Edinho Nazaré, ele que foi o seu treinador do Marítimo, me levou, já conhecendo o meu jogo, né? Sim. Precisava lá, fui. Mas eu tinha a ambição de ir para um clube no continente, né? Porque o Marítimo fica em Funchal, na Ilha da Madeira. O continente tinha um clube que era o meu alvo, era o Sporting, que estava há 13 anos sem vencer nada. Eu falei, pô, é esse aí. Eu vou me preparar para isso aí, para quebrar esse tabu, né? Mais um, né? Aí deu errado, machuquei o joelho, tive uma lesão séria, quase, que eu rompi o cruzado. Voltei, operei no Brasil aqui com o Dr. Runco, né? Que já esteve aqui com você, grande Dr. Runco. E fiquei mais um tempo aqui, porque o cruzado quase que rompeu. Então tinha que fazer início de fisioterapia aqui. Porque o Marítimo não tinha fisioterapeuta, não tinha nada. Mal tinha um médico. Bom, enfim. E nisso aí a família veio também para cá e teve uma recaída de Rio de Janeiro. Eu tinha 2 meninas, minha esposa, 2 meninas, e depois veio a terceira. E aí ficou assim, pô, e agora? E o Botafogo me impressionou, vem para cá, vem embora, vem embora, vem embora. E começou a correr tudo a favor de um retorno para o Brasil. E foi assim que eu retornei ao Botafogo. Uma pergunta que eu faria a você, você é mais lembrado pelo título de 89 pelo Botafogo ou pelo título de 92 pelo Flamengo? É mais pelo 89, pelo Botafogo, porque foi a quebra de jejum, que não era simplesmente um estadual, né, Bismarck? O estadual tinha outro peso, outro foi muito valor, emblemático. Além dos 21 anos do jejum, né? Então foi o estadual, né? O torcedor gostava muito de ganhar o estadual. Hoje, então, nem tanto. Hoje é mais focado em Libertadores e no Brasileiro.
né? Mas te frustra muito, Gotardo, o fato de você não ter sido um jogador de sucesso que foi extraordinário aqui no Brasil, na Europa? Você ter seguido mais... Você merecia, pela bola que você jogava, de repente, ter um... Porque você vê jogadores da sua época... Eu não devia nada... Moser, Aldair, Ricardo Gomes, todos jogadores contemporâneos seus, e que foram para a Europa como zagueiros e brilharam. Júlio César, você acabou de comentar aqui. Você se sente assim, hoje você fala assim, tá, foi a vida, aconteceu, mas é uma coisa que marca, você podia ter jogado mais lá? O Léo Batista, né, que é um colega seu aí. Grande Léo. Um dia vocês tinham acesso ao vestiário, hein? O pessoal entrava, a imprensa entrava. Ele estava lá, né, pós-jogo, né, me trocando, ele falou, Gotardo, contar uma história para você. Botafoguense, Léo. Botafoguense. Né? Rapaz, a Copa do Mundo em 86 era para você ter ido junto com o Júlio César. Né? Você estava lá, o Telê queria te levar, tal, mas alguém foi falar para o Telê o seguinte, não é possível que o Guarani tem 2 zagueiros de seleção. Entendeu? Eu falei, não acredito, Léo. Eu falei, pô. Aí falaram pro Telê que você não sabia jogar de zagueiro central, que você só era 4º zagueiro. Caramba, eu jogava de tudo, pô. Jogava de lateral. Eu joguei mais de lateral esquerdo no início da minha carreira do que de 4º zagueiro, do que zagueiro central, óbvio, né? Então eu sabia jogar de tudo, pô. Aí ele falou, eu não acredito. Eu falei, pô, o Léo falando isso, eu acredito. Sim. Eu acho que é verdade. Sim. Né? Bom, enfim, aí chegou ano 90, né? Bem pra caramba. O Lázaro levou 5 zagueiros, né? 5 ou 6 zagueiros. Aí ficou aquela briga assim com os atacantes, que os atacantes queriam mais um atacante para jogar, e os zagueiros não, que jogar 3 zagueiros tal. Aquela briga na Copa do Mundo, aquelas diferenças lá, e acabou perdendo a Copa internamente, né? 94, eu falei, vou ter a chance. Né, eu vou entrar na seleção no 91, razoavelmente bem. A seleção foi uma transição muito difícil, né? E 94 tava bombando, bem pra caramba o Botafogo, sabe? Falei, pô, vou ter a chance, né? E o Botafogo ficou em 5º no Campeonato Brasileiro, né? Com todos os seus problemas, né? E balançando, e o Parreira convocando. Eu falei, pô, teve a lesão do Moser e a lesão do Ricardo Gomes. Eu falei, poxa, levou Márcio Santos, né? Que tava super bem. Falei, mais uma vaga. Aí trouxe o Ronaldão. Tava no Japão. Eu, sinceramente, não entendi, porque eu tava muito bem aqui, e o Clebão muito bem no Palmeiras. Falei, um é o outro. Ele trouxe o Ronaldão. Um dia eu perguntei, ele falou, pô, mas o Ronaldão tava muito bem, aí eu quis algo que estivesse fora do Brasil. Aí levou o Ronaldão. Então, assim, em 94 eu achava que tinha condições, e em 98 eu tinha muitas condições também, eu tava super bem. Doutor Lito ligou pro doutor Ronaldo do Cruzeiro, falou, como é que tá o Gotardo clinicamente? Falei, tá inteiro, pode levar. Aí o Zagallo preferiu levar o André Cruz, que estava na Europa, recém saído de uma cirurgia, né? De uma transição do DM, né? E levou, já estava por lá mesmo, e foi assim. Agora, e você fala disso, engraçado, a gente está falando de 94. E a maior prova é que o Gotardo, que é um cara, enfim, a gente pega o currículo do cara, aí ele volta, em 95 ele só é campeão brasileiro pelo Botafogo. E em 98, 3 anos depois, ele só é campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. 97. Então você tem aí uma longevidade. Foi o Vasco. Eu acabou de falar, 86, ele tinha chance, 90 e 94. 94, 98. 3, 4 Copas. Porque em 98 você podia ter ido para a Copa também. Porque em 97, chance, né? Você fez uma Libertadores maravilhosa com aquele time do Cruzeiro, que é incrível, né? E a coisa não andava. Mas você, assim, internamente, você se sente feliz? Porque no Brasil você é um cara hoje que passa em Belo Horizonte, a galera te cumprimenta, no Rio, enfim, onde for, você é bem visto, Gotardo? Eu sou assim, sou feliz com o que eu construí. Obviamente que eu faria algumas decisões diferentes, algumas escolhas diferentes, sabe? Eu até vindo para cá e pensei, cara, se perguntar se eu faria alguma coisa diferente, eu faria assim, eu ia pensar um pouquinho mais em mim. Eu pensei demais em muita gente. Isso me atrapalhou, viu, Bismarck? Como assim, por exemplo? Eu como um senso de justiça, que não estou dizendo que eu sou dono da verdade, longe disso, porque a verdade tem 3 lados, né? A minha, a sua e a de Deus. E a sinceridade não quer dizer que você é um cara bom. A sua sinceridade pode ser ruim para muita gente, sim, né? E pode ser também uma inverdade, né? Uma mentira ou uma estupidez. Aí eu cheguei a ter posições de melhora sempre para o coletivo. O Antônio Rodrigues, que você falou aí, que é o português, não sei se vai lembrar dele. O português botafoguense, não foi Vasco. Eu encontrei com ele, almocei com ele o ano passado, ele falou, Gotardo, você é muito burro, falou pra mim. Por quê? Porque você
pensava em todo mundo e você não pensava em você. Eu falei, dou razão. E é verdade mesmo, não concordando com ser burro, né? Mas eu agi, e algumas vezes, como um estúpido, porque eu tinha que pensar um pouco mais em mim, na minha vida, na minha carreira, nos meus movimentos de elaborar um melhor futuro, né? E parar de pensar um pouco no coletivo, pô. Você não planejou a sua carreira como deveria planejar, é isso? Assim, não fiz errado, assim, Sim. moralmente, né? Como pessoa, satisfeito, mas teria que fazer um pouco melhor pensando em mim. Por exemplo, a situação que ocorreu num clube aí que eu joguei, estava tudo atrasado e o pessoal passando fome. Eu peguei 1 ou 2 jogadores, falei, vamos lá no Ceasa, vamos lá, pedi, ganhei um monte de coisa do pessoal do Ceasa, vamos levar lá para o treinamento, aí distribuía para os funcionários, entendeu? Faria novamente, sem nenhum problema. Estou falando de decisões minhas, assim, de repente num jogo, pensar um pouco mais em mim no jogo, por exemplo, o Van Dijk. De sair de um clube pensando em ir para outro clube ganhando mais. Você sempre pensava, pô, vou ficar aqui porque tem que cumprir o contrato. Porque naquela época você ainda tinha a lei do passe, mas depois acabou que a partir de 94, 95, cada um que quisesse comprar seu próprio passe, tanto é que eu comprei o meu próprio passe em 94 e fui para o Japão de novo. A sua vantagem pela sua idade e pela sua posição, né? Você é bem mais novo e você sempre jogando com aquilo que mexe mais com a torcida, que é o gol, que é a jogada de assistência, que dá brilho, dá beleza, né? O zagueiro nem tinha tanto espaço assim, ainda mais nessa época. Agora, mas vou te falar assim, que todo mundo que jogou contra você sabe que você foi muito importante em todos os clubes. Tanto no Botafogo, como no Flamengo, como no Cruzeiro. Você sempre teve uma atuação, como o Fábio falou, é impossível pensar no Botafogo, Gotardo e Mauro Galvão, não pensar de imediato nos dois. A mesma coisa no Flamengo, a mesma coisa no Cruzeiro. Porque você era realmente muito, muito importante para a equipe. E é por isso que eu falo, que eu acho assim, uma... A gente não pode falar de injustiça, porque como você falou, é vontade de Deus, ele que sabe, mas eu acho que não foi legal. O Cosmo não foi legal com você, o universo não foi tão legal assim com você. Você merecia mais, principalmente eu acho que em seleção. Podia ter brilhado mais. Eu vejo um cara, e estou comparando aqui com jogadores que brilharam muito na Europa, como o Moza. Eu vi uma final em 90 da Champions League em Viena, Benfica e Milan, que o trio de zagueiros do Benfica era Moza, Ricardo Gomes e Aldair. Eram os 3 jogando. Então você olhava assim, você falava assim, porra, peraí, cara. Né? Só fera, né? Pô, cara, e você era tão fera quanto. Você era um jogador grande, Gotardo. Você foi um grande zagueiro, faltou cara. Um pouco de marketing também, né? Acho também. Uma pimentada. Já falei isso pra ele. Pimentar um pouquinho mais. Gotardo sempre foi um cara muito reservado. Sempre foi um cara muito na dele, um cara muito sério. Às vezes, quando eu entrevistar o Gotardo, eu ficava com medo. Pô, será que ele tá querendo falar alguma coisa? Quando ia jogar. Você ainda pior. Exagero. E eu acho que isso, apesar de que, por exemplo, você olha para o Mauro Galvão, o Mauro também é aquele estilo. Só que o Mauro, ele tem uma imagem daquele cara simples, assim. O Gotardo sempre foi aquele cara, sabe, porra, parrudão, aquele cara que, né? Vou te dar um exemplo, assim, né? 2, na verdade. Em 90, eu estava fazendo faculdade, aí o palestrante Lazzaroni, no auditório lá na faculdade e tal, aí falou, não, porque a lista está aberta, ainda não convoquei todo mundo e tal, ainda a lista está aberta. E, pô, olhou nos meus olhos. Eu falei, tô dentro, cara. Porra, ralando pra caramba, vou entrar nessa lista agora, entendeu? Criou uma esperança em mim quando ele falou isso. Isso foi sem querer, mas a lista tá aberta. Falei, nossa, ele não tinha te visto, não? Viu, falamos antes da apresentação dele, né? E fala muito bem, né? Um cara muito bem articulado e tal. A lista tá aberta e tal. Eu acreditei. É uma situação que foi positiva, mas outra situação negativa é o seguinte: um dia lá, o Suemil queria contratar um atacante, né? Aí um atacante. A imprensa queria saber quem era. Aí o Suemil falou: não vou mais trazer o atacante, não. Aí os caras, por quê? Não, porque teve um zagueiro que falou que não precisava. A imprensa chegou à conclusão que esse zagueiro era eu, pô. Porra. Aí os caras caindo de pau em mim. Esse cara pensa que é quem? Que é diretor, não sei o quê. Aí o cara falou: Gotardo, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Não, estão falando que você proibiu a chegada de um atacante. Eu falei, eu tava apanhando sem saber, cara, tomando a imprensa me criticando demais, quer dizer, uma postura, né, um comentário infeliz do Suemil, né, que eu fui o alvo, sem ter nada. Pô, por que não disse que foi o Mauro, não disse que tinha sido o Wagner Bacharel, que na época estava o Wagner, estava lá também,
um outro zagueiro. Não, fui eu, pô. Talvez eu ia sair, essa postura de ficar na minha, muito reservado, isso acho que incomodava algumas pessoas, né? Esse cara é marrento, cara arrogante. Não é, eu só apenas era tímido, reservado, Sim, só sim, isso. sim. Não, é verdade. Bom, vamos falar de presente um pouquinho? Sim. Até porque eu tenho muito interesse em saber o que o Gotardo está fazendo hoje como treinador. Você teve uma passagem como empresário também, mas você vinha no carro falando para mim que não faz um negócio há 13 anos. Mas teve um jogador, acho que foi muito emblemático, que foi você que fez praticamente a descoberta dele, foi o Ramires, né? Sim. Um jogador que você descobriu. Teve outro também. Quem? Que jogou no Inter. O Alex. Alex. Então eu queria que você falasse dessa sua passagem como agente. Bismarck é agente, mas ele tem paciência, porque eu acho que agente de futebol tem que ter muita paciência. Eu acho que você não tem tanta paciência para ser agente de futebol. Tem que burilar muito jogador, não tem não, Gotardo? Eu tô perdendo essa paciência também. Chegamos a conversar algumas vezes, né? No passado aí. O Alex foi um jogador que era base do Guarani, né, e ele ia ser dispensado, acabou que acertou comigo, né? Veio trabalhar comigo. O Guarani aproveitou ele, falou: o que tem esse moleque aí que o Gotardo tá querendo ele? E depois ele foi pro Inter, ele começou a carreira, deslanchou, né? Depois foi para Rússia, enfim, voltou depois pro Corinthians, né? Estava muito bem de vida aí. Só que chegou uma época que eu me desliguei, né? Eu tinha um sócio, eu falei, ao acordado foi o seguinte: até aqui eu tô com você, daqui para frente está sozinho, mas tudo que nós fizemos juntos, até aqui eu tenho direito à minha parte. Não sei se o Bismarck sabe disso, né? E nesse meio tudo aí, eu tinha o Ramires, que tinha acabado de descobrir. Sim. O Ramires lá no Joinville, e fiz a gestão de carreira dele até ir para o Benfica. Porque a entrada na Europa é muito difícil. Um empresário que não tem entrada na Europa, ele se sujeita a parcerias, ou não faz nada, ou perde o jogador. Perde para outros, que são os fortes, né? Sim. Vários que você conhece aí, concorrentes, os caras são milionários, né? Fizemos uma parceria do Benfica em diante, depois foi para o Chelsea para a China, tal, Palmeiras, né? E foi assim, mas eu nunca fiz mais nenhum tipo de negócio. Me afastei, fiz as licenças da CBF, fiz vários cursos, eu só não consegui sair antes porque eu descobri o Ramires. Falei, eu tenho que levar esse rapaz adiante, tem muita bola para jogar. E ele foi para a seleção olímpica, depois foi para a seleção. Ele assinou o contrato com uma patrocinadora de esporte sem nunca ter jogado na seleção. Os caras não queriam assinar com ele. Falei, se você não assinar, eu vou na concorrência. E digo mais, ele vai para a seleção olímpica. Se você não assinar agora, você vai perder. Assinou o contrato e deu um dinheiro para de luvas. Foi a primeira vez que isso aconteceu com essa patrocinadora esportiva, né? E ganhou um dinheirinho. Ali começou a verdadeira gestão de carreira, né? Dele, né? E foi um maior sucesso, ficou bem de vida, tem a vida dele arrumada. E eu fui me dedicar como treinador. Porém, meus contemporâneos todos entraram antes. Dorival Júnior, Cuca, Adilson Batista, esse pessoal todo que jogou comigo, contra também, começou antes. A minha entrada no futebol, deixar bem claro, começou também, teve a chegada dos cursos da Europa, né, das licenças da CBF, e a entrada dos acadêmicos. Sim. Ou seja, o cara que nunca jogou, mas que fez curso de educação física, foi auxiliar, era parente de alguém, parente daquilo, e teve uma oportunidade e foi ganhando seu espaço. Então, essa concorrência, além disso, né? Além de eu entrar depois, né? Porém, eu estou no mercado aí já, eu não tenho mais necessidade de trabalhar em categoria de base, com todo respeito, tá? Eu acho que não preciso mais na base, não preciso mais trabalhar em clubes humildes, já ralei pra caramba. A minha falta de oportunidade é trabalhar num bom clube, da Série C, Série B, com um objetivo, né? Pode ser até da Série D, sem nenhum problema. Já qualifiquei, por 4 anos, eu qualifiquei esses clubes para disputar a Série D, ou seja, colocação no estadual, te dá vaga na Série D, né? E até poderia retornar a esses clubes. Agora, né? recente, inclusive, né? O craque de Catalão, ele, ano passado, quase foi rebaixado, escapou aí um gol, nossos 52 do segundo tempo, e o medo era ser rebaixado esse ano, ou seja, conseguimos classificar para quartas, foi para a Série D do ano que vem, a torcida retornou ao estádio, isso foi muito importante, que ele não retornava ao estádio já há muitos anos, né? Encheu o estádio e aplaudia. Mesmo uma derrota que tivemos com o Goiás, a torcida nos aplaudiu, né? E assim foi, quer dizer, fiquei muito, muito feliz. Achei até que ia ter alguma coisa boa, né? Sim. Por lá você tem a Aparecidense, que está na Série C, você tem o Grêmio Anápolis, que é um grupo de empresários que também acho que está na Série D, né? Isso.
Falei, mas vai ter uma coisa boa, não surgiu nada. Falei, pô, agora ou eu continuo, persevero mais um pouquinho, ou eu desisto, né? Mas eu acredito que eu tenho condições de pegar uma coisa melhor, trabalhar e, quem sabe, chegar num clube aí da Série A, né? É um mercado difícil, né, cara? Para treinador, se não tiver o QI, né? O que indica é... Não tenho. E você não tem, enfim. Eu tô até falando com ele no carro, Bismarck. Eu acho que um cara com o nome que ele tem, a seriedade dele... Pode ter certeza que se aparecer algum time precisando de algum treinador, eu e o Machado indicaria tranquilamente. Eu me coloco assim, às vezes você jogou bola, você sabe muito bem as ideias, né? O Machado está muitos anos na estrada também, acho que já chegou a intermediar alguns treinadores também, né? Ou representar. Eu me coloco à disposição. O Filipão é da nossa empresa, o Lisca é da nossa empresa. Ah, que legal. E se tiver a oportunidade de indicá-lo para algum time, Série B, Série C... O que você já fez de trabalho hoje em termos de futebol, Gotardo, assim como treinador? Você fez o craque de Catalão, que aliás é uma terra que ele estava me dizendo que chove... Chove muito, mais que Belém, cara. Tempestade. Não tinha nem como treinar, né? Pré-temporada de 20 e poucos dias e 12, 13 dias debaixo de chuva, todo dia. Você não tinha campo para treinar, é muita chuva, cara. Né? E chegou aquela onda de Covid, de gripe também. E eu trabalho com elenco enxuto, né, Bismarck? Porque eu penso no clube para não gastar dinheiro demais e você ter um elenco forte, competitivo. Você levar 15 jogadores, depois sair e ficar os 15 lá. Assim, eu trabalhei nesse ano com 23. Em 24 tinha 3 goleiros, né? 23, 24, né? Eu tinha um garoto lá, porque às vezes precisava, né? Tal. Só você assim, tem uma comissão técnica tua que anda contigo, ou quando você chegar lá que o presidente te indica e você pega? Eu tenho alguns integrantes, porém eu não tenho como sustentá-lo. Eles têm a vida deles própria, eles têm que ir à luta, né? Claro. Eu tenho professores comigo, tenho treinadores de goleiros 1, 2 ou até 3, que eu conheço. Né, preparador físico também, auxiliar técnico tenho, analista de desempenho tenho, conheço vários, porém eles estão na luta. Eu falo, vai na batalha, porque se surgir alguma coisa boa, a gente entra em contato, né? Se chegar num clube e tiver lá analista de desempenho, preparador físico, não tem nenhum problema. Eu tenho que levar um auxiliar, eu tenho que ter uma pessoa que me entenda, que me conheça. Isso no meu olhar vai saber não tem como, né? Tem que ter alguém junto contigo, né? Não tem jeito, né? O que o nosso treinador brasileiro precisa é do mesmo tratamento que os gringos têm aqui no Brasil. Ou seja, o cara vem com 7, 8, 10, 11 integrantes na comissão técnica e tem uma tolerância absurda com eles, né? Todos os gringos que estão no Brasil, eles são bem tratados e são tolerantes. Mesmo resultados ruins, os caras, calma, dá uma chance para ele, tá chegando agora. O problema é que o brasileiro não tem essa oportunidade. Perdeu 1, 2, na terceira, ele vai ser demitido. Isso quase ocorreu comigo lá em Catalão. A torcida falou assim, estreou contra o Atlético Goiano. Foi 1-0, mas podia ser 1-0 para a gente, foi na capital. Aí o torcedor falou assim, se perder a segunda para o Vila, já o segundo era contra o Vila, que é outro time grande da capital, vai ser demitido. Assim, cara, ele não quer saber de nada que ocorreu, 20 dias de pré-temporada, atletas que estavam inativos há 2, 3, 4 meses, né? Porque você deixa para contratar em cima da competição, você pega atletas que realmente são rejeitados, ou que confiaram em mim, se seguraram até chegar janeiro. Que a boa parte se segurou, falou, não, eu só vou para lá porque você está indo. Né, então eu vou segurar, eu tenho proposta daqui, de lá, mas eu vou lá para sua causa. Vários foram assim, tá? Aí eu estava ameaçado de ser desempregado, de ser demitido já na segunda rodada. Sendo que são dois jogos de equipe grandes, tá? Do Estado. Então é dessa maneira que penso. Então, os nossos gestores precisam reciclar um pouquinho. Eu fiz uma entrevista, né, recentemente com uma pessoa lá em São Paulo, um gestor. Ele não fez nenhuma pergunta para mim sobre a minha ideia de jogo, sobre o meu vestiário, o que eu achava do time A, B, C, que está jogando aí na Série B ou na Série A, o modelo de jogo. Não me fez nenhuma pergunta, ele só falou dele para mim. Porque eu quero fazer isso, eu quero pegar o pessoal da base, eu vou contratar fulano, ciclano. Eu falei, você não vai perguntar nada para mim, o que eu penso de jogo? Não, isso aqui, já sei, já te conheço, já, não sei o quê. Não é assim, cara. Se eu não trouxer, eu falo assim, cara, o jogador comigo, ele é responsável pela minha ideia, corresponsável, porque responsável sou eu. Então, o Bismarck é meu jogador, meu meia de qualidade. Bismarck, o seu passe tem que ser bom. Você tem que arrumar um espaço para você dar o último passe. Ele fala assim, mas professor, eu preciso que o lateral direito
passe que nós falamos aqui, né? A lateral do passe, para me dar a opção, pelo menos para atrair a marcação, para que eu consiga fazer um passe na diagonal para o meu atacante. Pronto. Beleza, Bismarck, deixa que eu vou cobrar o lateral. Ele deu um ponto de vista dele, mas eu estou autorizando o lateral passar. Se o lateral não vai passar, Bismarck, se vira aí, cara. Arruma esse passe aí. Foi tudo bem. Esse passe vai ser difícil de acontecer. Eu sou responsável, porque eu tô tolhendo o Bismarck a jogar todo o potencial dele. Mas quando eu abro e deixo ele eu dou essa liberdade para ele criar, ele vai ter que ser feliz. Ele vai ser feliz. Pô, o cara tá confiando em mim, meu. O cara tá me dando liberdade. Bismarck, se errar o passe, não tem problema não, cara. Joga aqui. Eu assumo a responsabilidade. Porque no fundo, o Bismarck vai jogar por mim, pô. Além da camisa que ele tá vestindo, ele tem que ter carinho, tem que ter respeito pelo comandante. Senão não joga, pô. Flávio, vou te falar que, principalmente esse campeonato lá de Goiás, cara, tem muitos bons jogadores que não são vistos, acabam indo para a Europa, para Portugal, para alguns clubes, sem ninguém saber aqui. Aquele menino, lateral direito, como é que é o Maguinho, lateral direito, que você trabalhou, enfim, trabalha com ele. Enfim, um jogador que também ninguém conhecia. E que girou e que apareceu lá em Goiás e, enfim, não, acabou. Começou comigo, pô. Foi, né? No Tupi, pô. No Tupi, isso mesmo. Quando ele tava no Tupi, ele acabou de vir do Japão, ficou 3 anos no Japão. Ele ia ser dispensado no Tupi. Eu cheguei lá e falei, não, deixa eu ver esse neguinho aí, cara. Não, ele tá comendo do Pubis. Eu falei, Maguinho, vai tratar o Pubis e volte. Foi isso mesmo. Aí ele tava como volante. Eu coloquei ele como segundo volante. Ele fazia área, box to box, toda hora. Era um jogador leve, rápido. Chegava, chutava. Eu falei, nossa, Maguinho, maravilhoso, cara. É isso que eu quero de você. Depois eu saí, né? Saí antes de acabar o campeonato. E em seguida eu soube que ele foi lá pro Vila. Foi pro Vila. Sim. Né? Aí a amizade que eu tinha com o pessoal do Botafogo. Os principais jogadores do Vila. Eu acompanhei desde o início todo. Aí o Botafogo me perguntava, quem que você tem de jogador para indicar? Eu falei, tem um jogador assim, o Maguinho, joga de segundo volante, também joga de lateral, ele tá lá no Vila, pode ir lá buscar. Eu não lembro quem foi o diretor do Botafogo, não me lembro. Aí um dia eu liguei pro Maguinho, e Maguinho, como é que tá o cara te procura? Não procura não. E também acabei de ensinar com o Bismarck. Eu falei, pô, então você tá bem, cara. Vai com tudo, né? Foi quando eu soube. Eu gosto muito dele na lateral, porque eu acho que ele tem um time de espaço, de passar. Se eu mostrar para vocês o vídeo dele do Japão, parecia que ele era ponta direita. Encontrei com ele lá agora, pô. Falei com ele. Um menino, eu tive agora. O Góes jogou contra o Flamengo semana passada e eu tive com ele, assim, um menino magnífico. Fantástico. Gotardo, deixa eu te fazer uma pergunta, que você mencionou aí uma situação que eu acho bastante curiosa, porque você conviveu com um treinador que fez o caminho inverso, que foi o Paulo Autuori. O Paulo estava em Portugal e foi contratado pelo Botafogo para fazer aquele trabalho maravilhoso em 95 para o Botafogo ser campeão. E hoje você vê a dificuldade que o treinador brasileiro tem de ir lá para fora. Continua tendo. Em compensação, há uma invasão de estrangeiros aqui no Brasil, principalmente do mercado português. Como é que você vê essa dificuldade nossa de encaixe lá fora? É a classe que não se valoriza, tem muita trairagem, treinador um querendo comer o outro e aí é complicado. E por isso os portugueses mais espertos, talvez com melhores contatos, conseguem ter, num mercado em que os brasileiros deveriam, né, dominar, hoje tem o Corinthians, tem Flamengo, tá todo mundo com um treinador português, Atlético. E aí, como é que você vê isso? Bom, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp, né, de ex-atletas, e lá no início eu dei um pitaco. Eu falei, vocês que estão aí fora ainda jogando, né, ou que recém pararam de jogar, ou estão morando aí fora, e vocês que estão no grupo que conhecem esses jogadores que estão lá fora jogando, posso dar uma sugestão? Por que nós estamos perdendo o mercado europeu? Porque nossos jogadores, vamos dizer, os melhores jogadores que estão lá, Real Madrid, Barcelona, etc. Esses jogadores, eles estão findando o seu contrato, a sua carreira, e o que eles fazem? Eles retornam para o Brasil. Com exceção do Leonardo, sim, né, lá jogando na seleção Flamengo e tal. Ele ficou lá, por lá. Né? Hoje é um gestor lá, grandão lá no PSG e tudo mais, né? Nós, brasileiros, voltamos para o Brasil. Aí nós encerramos a carreira aqui ou voltamos para morar. Porque cada um tem a sua liberdade, fazer o que você quiser. Quer morar no Brasil? Porém, os uruguaios e os argentinos ficam lá.
Eles entendem que aquilo é uma oportunidade de vida profissional e ter qualidade de vida para a família e para quem quer que seja. Então, eles ganham espaço lá. Olha o Simeone no Atlético de Madrid. Está lá, sei lá, 8 anos lá como treinador, não sei mais quanto tempo de jogador, está um tempão lá, né? E outros treinadores também argentinos estão por lá. Chilenos também, porque eles ficam lá. Nós não, e nós perdemos espaço por isso. Os jogadores não fazem os cursos que tem que fazer. O Luizão está no Benfica. Longe de mim dizer que eu influenciei o Luizão. Apenas falei assim para ele: o Luizão, que foi zagueiro do Cruzeiro, falei, Luizão, ele tinha uma proposta do time inglês. Eu falei, Luizão, você me permite dar um pitaco? Vai fazer o que na Inglaterra? Você vai ter um salário maior? Quanto maior? Pouca coisa maior. Agora, você é o cara do Benfica. Você vai encerrar a carreira no Benfica, você vai ser o cara no Benfica. Lembra do Moser? Eu contei com a história do Moser. O Moser foi um excelente zagueiro, né? Jogou no Benfica e ele encerrou, ficou lá. Ele não ficou lá, ele perdeu a oportunidade de ser um manager, de ser um diretor de futebol, um diretor técnico do Benfica. Ele deixou escapar essa oportunidade, né? Você tem a chance de ser o cara aí. Ele continuou lá, encerrou a carreira lá. Hoje ele é ídolo no Benfica. Ele é um homem forte no Benfica. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas não. Ele continua lá, não sei exatamente, eu não falo com eles há muitos anos, né? Não, continua, ele é da diretoria, como se fosse um diretor abaixo lá do Rui Costa, do presidente. Pois bem. Dentro do vestiário. Pois bem. Então ele está forte, está grande. E nós, brasileiros, retornamos ao Brasil sem cursos, sem novos aprendizados. Não, os cursos da UEFA estão lá. E você fazendo o curso da UEFA, você é reconhecido pela UEFA. E os da CBF ainda não tem ainda o mesmo valor, né? Ou seja, você vai trabalhar no mercado secundário, a licença Pro tem valor, mas no mercado lá europeu, né, dos países top, a UEFA não dá um desdém, assim, não dá muita qualidade não, né? Vai para a África, tudo bem, a licença Pro funciona. Ainda não houve essa equivalência, né? Até porque você tem o número de horas também para cumprir e tudo mais, né? Então eu acredito que nós brasileiros deixamos de escapar as oportunidades, entregamos para os outros e retomamos ao Brasil. Porém, também eu digo que tem treinadores aqui que estão trabalhando e também não são bons, pô. Não vou ficar dizendo aqui que todos os brasileiros são bons, não são. Tem treinadores bons na Série B e tem treinadores bons na Série A e tem alguns que na Série A que não são bons. Mas é o mercado, pô. O cara já está rodando há um tempão, ele não fica desempregado nunca, né? E dá oportunidade para que venham outros de fora e implante suas ideias. São bem organizados, né? Tem gráficos coloridos, né? São bem, assim, falam bem, né? E respondem perguntas que são as mesmas, né? Mas de forma diferente. Aí eles acham que o cara tá... Tem marketing. Tem marketing, mas esse dia eu vi um treinador português falando algo que eu falei, isso eu faço desde quando eu jogava, pô. Eu, quando eu jogava, já fazia isso, pô. E como treinador, eu penso já isso aí há muito tempo. Sim. Eu tenho minhas ideias, eu tenho a minha ideia de jogo, eu tenho meu vestiário, aquilo que eu vivi. Eu jamais vou deixar de usar para com os atletas tudo aquilo que eu vivi quando eu joguei. Algumas coisas, sim, você pode falar, isso já não funciona mais. Mas essa ideia de gestão de pessoas, tal, em proteger e ajudar, até nesse âmbito do empresário, você entra até na família do atleta. Você tem que ajudar. Às vezes o relacionamento na família é ruim. Você tem que orientar pai, mãe, esposa, noiva, né? Os amigos. Tem muitos amigos que são amigos do cara, que estão ali porque ficam sobrevoando ali para aproveitar o melhor, né? Sugar o que tem, né? Acabou o dinheiro, acabou a amizade, pô. Tem muito disso aí. Tem muita gente enganando no futebol, Gotardo, você acha? Como treinador? É. Tem, pô. Acho que tem. Muito, né? Tem, pô. Assim, não vou citar alguns, porque alguns eu trabalhei, eu vi, ajudei, vários, né? Que eu acho que isso é a necessidade do atleta de ponta, é aquele cara que participa de tudo, né? Eu chego a comentar com os atletas, caso eu faça uma substituição errada, aquilo que eu li, que eu vi e não deu certo, o que vocês vão fazer? Aí eles ficam assim, vocês vão corrigir, caramba, vocês vão me ajudar e vão corrigir para mim, qual é o problema? Ou vocês nunca erram? Hoje eu acho que tem muitas equipes que os jogadores não têm esse poder de decisão. Também acho. Dentro de campo. Também acho. Vamos falar do Vasco aqui, né? Vocês têm uma história no Vasco forte aí.
Vamos dizer que o Zé Ricardo faça uma mexida errada lá, tirou o Palácios ontem lá e não era para tirar, e aí colocou, eu não lembro quem colocou lá, não lembro do jogador. Figueiredo, botou Figueiredo. De repente colocou o jogador na função errada, pô. Aí chega lá o Nenê e fala, pô, Zé, dá para botar o Figueiredo um pouquinho mais para a esquerda? Pronto, ajudou o Zé. Qual o problema do Nenê fazer isso? Mas eu acho que o Nenê faz, mas a gente tá comentando... Estou citando só a atitude. Não, mas o Nenê talvez faça por ser um jogador de uma outra época. Eu acho que hoje o jogador de futebol está muito mimado, sabe? Aquela coisa de vou esperar o que o professor vai dizer no intervalo para mudar. A gente fala disso, sabe? Essa coisa de não ver dentro de campo o jogo com capacidade para trocar o próprio jogador dentro de campo, né? Eu não consigo ver isso hoje em dia. Não vejo. Só o craque. Só um craque, que é o cara, então me dá a bola aqui que eu vou decidir. Aí tudo bem, mas taticamente, por exemplo, esse negócio do lateral direito lá que a gente estava falando, o menino lá do Vasco, o Everton, isso para mim é básico. É algum volante chegar para ele e dizer assim, filho, vai que eu te cubro, pode ir, não tem problema. Você não vê isso dentro do campo. Você vê o jogador muito limitado ao... E aí, professor, o que eu faço? Você também sente isso um pouco? Não, isso acontece muito. Né? O atleta fica inibido ou ele fica focado no jogo dele. Né? Ele tem medo, às vezes, de se expor, né? Ele fica inseguro também. Mas cabe ao treinador dar essa liberdade, ele tem que criar. Por exemplo, eu vi o jogo do Vasco, o volante do Brusque, Rodolfo. Sim. Ele tomou conta no primeiro tempo. Sem dúvida. Ele tomou conta, ele entrou na área até, pô, chegou lá. Um volante, pô. Quer dizer, aí o jogador tem que se tocar. Fala, peraí, não pode, esse cara não pode tomar conta. Mas contra o Vasco isso tem acontecido sempre. Sempre um jogador que faz uma dinâmica de jogo e não tem ninguém para colar no cara. Mas é o que ele está falando. Às vezes não é o treinador que tem que dizer, olha, marca o cara, alguém dentro do campo, gruda nesse cara aí, velho. A iniciativa do atleta. Né? Às vezes o treinador não consegue observar tudo. Não tem como, ele tem os auxiliares e tal, e nem sempre que os auxiliares falam é aquilo que o treinador está pensando. Eu já descartei várias ideias. Não é isso não. O que você acha de trocar? Não. Se você fizer isso aí, vai acabar com o time. Mas várias vezes, pô. Porque a minha visão ela é sistêmica, ela é global, ela não pode ser só um momento, né? Sim. Às vezes, eu só trabalhei em clube pequeno, eu ficava olhando, jogava contra o Cruzeiro, contra o Atlético, né? Eu trabalhei no Vila Nova de Minas 2 vezes. Eu ficava esperando as mexidas dos caras para saber o que eu ia fazer, pô. Eu não posso mexer, eu não tenho um elenco tão bom ou extenso para ficar trocando antes do meu adversário. Né? E quase cheguei a ganhar jogo. Você tinha que ter o antídoto pro... Reativo, né? Bem reativo, né? Entendeu? Aí ele mexe na posição, improvisou, falei, pô, improvisou, agora eu vou usar aqui, vou atacar aqui no improvisor, né? Então, tem N situações para contar aqui, né? E o atleta tem que ter essa iniciativa. Se ele falar, professor, posso encostar aqui no Rodolfo? Vai com Deus, meu irmão. Anula ele para mim, pô, acabou. Sim. Ué, não é parceria? Só que existe hierarquia, né? Mas é parceria, é um parceiro de trabalho, o jogador. É isso que eu conscientizo o atleta a ter iniciativa e ser responsável pelas suas decisões. Porém, quando estou aqui dando entrevista, falo, não, eu autorizei o Nenê, o Vitor, não sei quem, a marcar o Rodolfo. Eu falei para ele colar nele mesmo. Pode colar, eu sou responsável, acabou. Ele se anulou, ele se afastou um pouco da área. Eu sei, mas era o momento do jogo, precisava disso. Sim. Mas fez 2 gols, pô. É isso. Então, você sabe que a gente tá 1h30 conversando aqui, né? Se desse, a gente ficava 2, 3. O chato desse negócio é que tem limite, então não tem como. E eu queria que você fizesse as honras da casa, agradecer a um cara que te bateu muito, mas você também bateu muito nele, que ele já me disse isso. Pô, o Bismarck fez 10 pênaltis uma vez num jogo só. Aí eu cheguei, eu não lembro que eu falei, cara, dá pra você apitar uma falta? Aí o Giovani veio e empurrou, né? Aí eu falei, agora vai. O Giovani me empurrou mesmo, né? Ele veio comprar a briga do Bismarck. Legal isso aí, porque já fizeram isso comigo também quando eu era garoto, assim, né? Lá no Guarani. Aí eu falei, agora o juiz vai expulsar o Giovani. Quem expulsava nada? O jogador do Vasco era intocável naquela época, pô. Ninguém mexia com eles, não. Eu ia apanhar ali no campo e ia tomar cartão amarelo ainda, pô. Eu quero te agradecer muito por ter vindo. Quando quiser retornar, se sinta à vontade de falar conosco. E se tiver oportunidade, eu falo com o Machado, se aparecer alguma coisa, de poder te indicar e depois passo o telefone. Opa, ó, já abriu uma porta, pô, viu? Já abriu uma porta.
É porque eu acho que um cara como o Gotardo, ele Eu acho que o Gotardo... tinha que ser mais fácil. Não, eu acho que sabe? o Gotardo, além de como treinador, é aquilo que a gente tem falado muito, de faltar um cara dentro do vestiário que tenha jogado. Isso. Quanto de história esse cara não teve em 97 com o Cruzeiro, 95 com o Botafogo, 92 com o Flamengo, 89 na dificuldade, no aperto lá no Botafogo, Marechal Hermes. O que isso não pode transformar um time, cara? Né? Você vê, e contou a história do Ramires, cara. Virou um jogador de Copa do Mundo, um jogador internacional que fez gol em Champions League, decisivo contra o Barcelona de Xavi, Iniesta e Messi. E o que ele não fez para ajudar esse moleque, né? A crescer, a chegar lá, cara. Então, um cara desse não pode ficar fora da bola, não. O lance do gol que ele fez com o Barcelona, eu conversei com ele um dia antes, né? Foi, Ramires, o Barcelona, assim, perde e pressiona. Aquela lei de 4, 5 segundos, perde e pressiona. Se perder a bola, você não vai pressionar. Você tem que sair, atacar o espaço. E atacar o espaço, você tem que receber essa bola, né? E deu certo, né? Você sai logo, quem tocou foi aquele meia que hoje é treinador, né? Esqueci o nome dele. Lampard. Treinador do Everton, né? Everton, isso. O Everton baita de um clube também, tem um carinho enorme por ele. O Lampard pegou e já atacou. Não foi um passe assim muito longo, não, mas ele atacou o espaço e recebeu, pô. Saiu da pressão do Barcelona. Isso é uma visão que a gente acaba entendendo como você atacar os pontos fracos do adversário. Que o ponto fraco do Barcelona, lógico, é a marcação, né? Quando você consegue escapar dessa pressão, você pega o time vulnerável. E o gol foi lindo, foi, né? Um golaço. Gotardo, obrigado, viu, cara? Prazer enorme revê-lo e saber que você tá trilhando aí um caminho, né, bicho? Não pode ficar de fora da bola, não, cara. Vem com o negócio de não tive oportunidade, vou parar. Não, continua, cara. Você tem muita capacidade, formado, inteligente, líder, tem todas os predicados bons aí para ser um dos grandes treinadores. Você tá novo, cara. Você tá com quantos anos? Pô, novo não, filhão. Não, eu sei que você tá assim, com 5.8 ou 5.9? Segunda-feira fiz 5.9. Parabéns, pô. Parabéns. Isso é uma outra barreira, né, que a gente tem que romper, porque às vezes eles acham que a idade é um limite, né? Por exemplo, eu vou falar hoje aqui dos seus colegas de profissão, né? Quando eu falo colega, porque, né, jornalistas e tal, eu vou dizer que todos os jornalistas que estão beirando 70, eles já estão ultrapassados, né? Vou arrumar uma confusão do caramba aqui. Sim. Mas como é que se faz ultrapassando? Porque eu vejo vocês comentando, para mim vocês estão ultrapassados. Mas não é bem assim, né? Sim. Não é dessa forma. Então você não pode julgar, saem julgando aí treinadores que estão com 60, 65, né? Você está com o Filipão. Sim. Como é que é o vestiário do Filipão? Deve ser fantástico, pô. Agora, o sistema todo funciona porque existe uma equipe de trabalho. Verdade. O Filipão tem lenha para queimar ainda, pô. Lógico. Ele vai parar quando ele quiser mesmo. Que eu acho até que eu, no lugar dele, ele teria parado já. Fica até jogo, depois ele assume como diretor esportivo e vem. Excelente. Que eu acho que é o caminho, cara. Como fez o Lopes, que fez isso também, fez muito bem. O professor Antônio Lopes, eu acho que tem que ser. O Luxemburgo estava falando sobre isso também. Mas eu acho que o Luxo agora vai para outro caminho, lado da política dele. Senador. Bizinho, um grande abraço, hein? Valeu, Fábio. Gotardo, obrigado. Abração. Prazer. Pedir a você que dê uma curtida, você vai curtir durante a semana, tem os cortes. A gente vai sempre estar anunciando no nosso Instagram também, do AVCast, _resenha, para a gente... Deixa de se inscrever. Não se inscreva, não deixe de se inscrever, acione o sininho para você ser notificado. E semana que vem a gente vai ter mais resenha. Eu estou cobrando do Bismarck trazer alguém do Japão aqui, que eu quero ver o Bismarck fazer um programa só falando japonês. Fala aí teu nome em japonês, como é que é? Bissumariko. Como é que é o Gotardo em japonês? Deve ser bom também, né? Grutado. Sayonara, hein? Tinha um japonês comigo lá no crack, o show. É mesmo? 20 anos. Como tem fundamento. Impressionante. O jogador japonês tecnicamente é muito, muito bom. Melhor do que os nossos, só que precisa rodar. Precisa pegar experiência, pegar vivência. Não tem maldade. E treinava machucado, hein? Ele tomava pancada e treinava, ele entrava mancando às vezes para treinar, não faltava um treino, cara. Impressionante a dedicação do japonês. Uma lição pra gente, viu? Legal. Rapaziada, grande abraço a todos vocês, uma ótima sexta-feira, semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.